Olá, tudo bem? A avaliação de hoje é com um veículo híbrido, mais um híbrido primeiro Lexus do canal, Lexus NX 300H. Vou mostrar para vocês todas as características técnicas do veículo, funcionamento desse powertrain gasolina e elétrico, e também mostrar características de dirigibilidade, conforto e etc. Vem comigo, eu vou mostrar para vocês e não se esquece, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, seu comentário. Vamos lá? O Lexus NX 300H ele vem com 3 motores, um a combustão de 155 cavalos e 2 elétricos. Um elétrico que é responsável pelo eixo dianteiro de 143 cavalos e um traseiro que é usado mais na questão de retomada de velocidade, até como uma função regenerativa de bateria, com mais 67 cavalos. Os números são até que interessantes, só que o que a gente tem que pensar é que em um veículo híbrido, ele não tem as potências combinadas. E o que acontece? Nesse caso, esses 3 motores combinados geram uma potência máxima de 194 cavalos. São números interessantes para um carro desse tamanho? Não, é pouco. O torque máximo ele não é informado pela Toyota. E a gente não tem como precisar assim como seria o torque desse carro, um valor aproximado, porque é difícil de você mensurar isso. Mas o que eu posso falar é que não falta força para o carro vencer as dificuldades do dia a dia, como uma subida íngreme, por exemplo. Só que ele não é um carro assim de respostas de acelerações muito rápidas, um carro muito vigoroso em ultrapassagens. E até para vencer essas condições, ele tem 3 modos de condução para tornar o carro mais ao seu jeitão mesmo. Então dessa forma você consegue colocar o veículo em 3 modos. No modo de economia de combustível, que é o modo Eco, o modo normal e o modo Sport. Para simplificar como seria o funcionamento, no modo Eco ele vai funcionar no modo mais pacato, mais bonzinho, digamos assim. No modo normal, ele vai sempre combinar qual é a melhor rotação, qual que é o melhor torque, qual é o melhor momento para funcionar cada motor, se separados, se combinados. No Eco ele vai sempre priorizar o uso do motor elétrico para economia de combustível. Já no modo Sport, ele vai tentar priorizar sempre a potência, sempre a força, o desempenho. Então será muito normal que o motor a gasolina funcione por muito mais tempo e até em muitos casos que os 2 motores funcionem combinados. Tudo para tornar a direção do carro mais valente. E ainda falando de câmbio, ele tem a possibilidade de trocas manuais, seja na alavanca ou nas aletas atrás do volante. Isso no modo Sport ajuda você a ter um veículo mais na mão e na condição de maior torque no momento que você acha necessário, numa reduzida, para uma ultrapassagem, para enfrentar uma subida, do jeito que você mais gosta de dirigir.
Assim, o problema é que mesmo sendo um veículo híbrido, ele tem, e que prioriza que a questão é uma questão mais ambiental, uma questão de economia de combustível, de uma menor dependência de combustíveis fósseis comparado a um veículo do ciclo Otto comum. Apesar disso, o consumo não é assim dos mais excelentes. A gente fez o teste todo o tempo, vai 98% do tempo na função Eco, mas sempre com ar-condicionado ligado. Mesmo nessa condição, o consumo urbano do carro foi de 11,6 km por litro, consumo médio final da avaliação. Enquanto isso, no ciclo rodoviário, que é a condição em que o motor a gasolina funciona por mais tempo, ou seja, diferente do que acontece com os veículos do ciclo Otto, em que o consumo rodoviário é sempre melhor do que o consumo urbano, aqui o consumo urbano foi de 11,6, no consumo rodoviário foi bom. No consumo rodoviário, o consumo melhor possível, assim, na média, depois de um trecho de mais ou menos 80 km, com velocidade de 120 km por hora, a média ficou em 9,8 km por litro. Para um híbrido de mais de 220 mil reais, eu acho que poderia ser bem melhor. A calibração da suspensão aqui no veículo, nessa versão Luxury, ele é uma calibração bem voltada para maciez, bem ao estilo americano. Mas quando isso acontece, quando a gente enfrenta ruas assim um pouco mais irregulares como essa, você fica nesse estado aqui, chacoalhando bastante, que não é das maneiras mais confortáveis de viajar. Mas ainda falando do âmbito de conforto, o conforto interno desse carro é excelente, assim, porque ele pensa exatamente no que é o melhor para o condutor, para os ocupantes. Então, alguns luxos que esse carro traz, como por exemplo, aquecimento dos bancos ou ventilação nos bancos. Nos furinhos do banco do veículo, ele tem uma circulação de ar frio quando você está dirigindo em um dia muito quente, quando está corpo muito quente, para você refrigerar as pernas aqui, para refrigerar o tronco. É uma coisa bem comum, eu particularmente nunca tinha visto isso em carro nenhum. E assim, é bem eficiente, tanto que ele esquenta bem, quanto ele refrigera bem. É bem gostoso isso. Além disso, ainda falando de bancos, ele tem um bom... Os bancos têm um bom apoio, tanto para a região lombar quanto para a região das pernas, então você dirige muito confortavelmente. E além disso, você tem a possibilidade de regular o conjunto de maneira elétrica, tanto na profundidade em relação ao volante, quanto na relação à altura e até a regulagem fina na região lombar. Você consegue programar a sua posição de dirigir preferida. Você tem até 3 opções que você pode gravar para 3 motoristas diferentes. Então você consegue posicionar tanto a relação de banco como a posição de volante, porque o volante ele também tem a regulagem de altura e profundidade, e também é de maneira elétrica, não é por alavanca. Você vai no botãozinho, regula aqui de maneira precisa qual é a melhor posição para você dirigir. E essa posição também é gravada na posição de regulagem de bancos, como uma pré-definição do motorista. Em questão de itens de série, o carro é bem completo, só que para sua categoria ele não é dos mais completos, mas ele tem alguns destaques aqui importantes, como por exemplo, o ar-condicionado de 2 zonas. Então tanto o motorista quanto o passageiro conseguem programar qual a melhor temperatura de meio em meio grau aqui na parte da dianteira. Ele tem saídas de ar-condicionado aqui para os passageiros da traseira. Ele tem também regulagens elétricas de rebatimento dos bancos traseiros. Eu posso fazer esse controle tanto aqui do lado do volante, na parte de baixo, quanto nos botões lá nos próprios bancos. Além disso, ele tem partida por botão. Ele tem o relógio analógico aqui para dar um estilo mais sofisticado ao veículo, mais de tiozão mesmo, né? Mas ninguém tá ouvindo que eu tô falando isso.
Ele tem uma central multimídia de 10 polegadas, mas aqui que vem um dos maiores pênaltis desse carro, é que a central multimídia ela não tem a conexão via Apple CarPlay e Android Auto. Aqui é somente conexão via Bluetooth. Então reprodução de GPS e Waze aqui na tela da central esquece, nem por desbloqueio. Mas ainda entrando nesse mérito de GPS, ele vem com um sistema de GPS bastante interessante para uns, mas para outros não vai ser muito legal não. É o que algumas marcas chamam de GPS migalha de pão. Ou seja, ele vai gravando as ruas, o trajeto que você faz com pontinhos. Mas não é um pontinho na rua, ele vai gravando o trajeto em todo. Então, de pontinhos em pontinhos, ele vai marcando no mapa os últimos caminhos que você fez com o veículo. Isso serve para você voltar de um determinado local em que você não precisa usar o GPS. É só você olhar no mapa o que está seguindo o pontinho para você ir para o mesmo caminho de volta. Só que para pessoas que traem, imagina sua esposa, seu esposo olhando no mapa que tem os pontinhos ali indo para um lugar onde você não deveria. Um lugar que você não deveria estar. Mas voltando a falar aqui de itens de série, o sistema de som dele é de muita qualidade. Ele tem graves bastante acentuados, bastante precisos. Não é um som que estoura, que fica vibrando com falta de precisão em volumes muito altos. Aqui mesmo em volume muito alto, a qualidade de som é muito boa. E até para os mais saudosistas, há a opção aqui de CD player. Então se você tem aqueles CDs guardados em casa, no Lexus NX300H, talvez seja um dos raríssimos casos do mercado atual que é possível ouvir seu som aqui no seu som do carro. E claro, como não dá para deixar de ressaltar, ele também tem teto solar. Ele vem com regulagem elétrica dos retrovisores, rebatimento elétrico, seja de maneira por botão ou de maneira automática. Quando você desliga o veículo, ele rebate sozinho. Você tem a opção também que isso não seja feito. Então, ou ele vai rebater de maneira manual, ou ele vai rebater de maneira elétrica, ou ele não vai rebater, você que escolhe. Além disso, ele tem sensor de estacionamento, câmera de ré, vidros elétricos com função One Touch em todas as portas. Ele vem ainda como se fosse um touchpad para o controle da central multimídia, que apesar de não ser touchscreen, esse touchpad é touchscreen. Então você movimenta aqui próximo à mão, você vai mexer aqui, localizar o que você quer nas funções da tela, seja para som, para GPS, etc. Tudo aqui no controle da mão. Então você mantém a posição de direção reta, somente a mão como se fosse próximo ao câmbio, fazendo as trocas que você precisa. Mas aí tem um grande porém que eu vou falar no que poderia ser melhorado nesse carro. E vamos ao mais importante, o que poderia ser melhor nesse carro? Bom, essa função desse touchpad é um dos detalhes que poderiam realmente ser melhorados nesse carro. Por quê? Porque o touchpad ele não é muito preciso, aliás, ele é preciso demais. Então, se você tiver com o cabo de ligação do seu celular e ele estiver encostando aqui no touchpad, ele entende isso como um movimento de dedos e começa a mudar a função na tela. Ele faz até barulhinho aqui, ó. Ele fica fazendo esse barulhinho de que o touchpad está funcionando. Outra coisa é que você, olhando para o touchpad, ele tem 3 funções aqui: um botão de voltar, um botão de menu, que é o central, e o botão de mapa. Aqui seriam atalhos, na verdade, para que você acesse de maneira mais fácil o que você quer ver primeiro. E também tem a possibilidade de dividir a tela entre mapa e outra função secundária que você queira deixar mais à direita, seja para função de som, uma função de verificação de qual sistema do veículo está funcionando, funcionamento de sistema de motores no caso. Você pode ver questão de economia e etc. São funções básicas. Só que isso acaba te confundindo justamente por conta disso. Por ser um touchpad nessa posição, você tem que ficar com o braço apoiado ali, função precisa. Quando você passa em um buraco, o seu braço movimenta, então lá na tela você também vai perder a função que você estava mexendo. Então, às vezes é muito mais fácil ter um touch, que todo mundo já está meio que acostumado a trabalhar com touchscreen, vai na tela, aperta a função e pronto.
Talvez eu tenha optado por esse sistema porque a posição da central multimídia é muito distante da posição do motorista. Então o motorista teria que vir aqui até a frente para alcançar a tela. Isso é uma opção. É uma opção não, no caso isso é uma justificativa. Mas não sei se é das melhores. Na minha opinião, isso poderia ser um pouquinho melhor, que deixaria o carro mais ergonômico. Por falar em ergonomia, as funções aqui do painel central, do console central, elas estão em botões muito pequenos e é um pouco confuso de início você se habituar a onde fica cada coisa. Então, como controles do ar-condicionado, de ventilação, o botão de um lado ele controla a velocidade da ventilação, do outro ele controla a posição em que a ventilação é soprada. Só que são botões idênticos, e como é um sistema de ar-condicionado dual zone, você meio que assume que os botões desse lado são do motorista e os botões desse lado são botões do passageiro, quando na verdade não são assim, a não ser de temperatura. Então temperatura do lado de cá está do motorista, temperatura do passageiro está do lado de cá. Só que para controlar a velocidade dos dois está do lado de cá, e para controlar a posição para onde vai ser soprado o ar está do lado de cá. E são 4 botões idênticos, em posições idênticas, e que você precisa olhar para prestar atenção qual é a função que você precisa usar. Além disso, os botões para controle de aquecimento ou resfriamento dos assentos dos bancos também são idênticos, dos dois lados nesse caso, tranquilo. Só que eles são muito pequenos e você precisa olhar e prestar atenção qual o botão que você quer usar para aquecer ou para resfriar o banco. E também qual é a diferença aqui de desenho dos dois botões. No botão tem um ventiladorzinho, no outro botão tem um arzinho. Então eu preciso deduzir que o botão que tem esse arzinho saindo do banco, eu estou aquecendo o banco, enquanto o de ventilação eu estou soprando. Então você acaba associando que o soprar é resfriar e o de arzinho saindo seria um ar aquecendo. Uma questão de costume, mas de início é um pouco confuso, não é tão simples assim. Também faz falta uma entrada USB aqui mais próxima ao console central. Quando no caso aqui, as únicas 2 entradas USB ficam dentro do apoio de braços. E por conta disso acaba se tornando um pouco difícil se habituar. Se você precisa carregar o seu celular e usar o GPS aqui na dianteira, próximo aos vidros, você tem que ter um cabo bem longo para que você consiga cumprir essa função. Pois do contrário, ou você usa o GPS aqui na frente do seu celular, ou você vai carregar ele aqui no console central. Outros detalhes que fazem muita falta nesse carro aqui, o que poderia ser melhor, é que pela faixa de preço ele concorre com veículos como o Volvo XC90, que tem como uma das maiores virtudes a parte de condução autônoma. Nesse carro ele não tem isso. O máximo que ele tem de controle autônomo, digamos assim, é o controlador de velocidade e o piloto automático. Então você consegue programar uma velocidade máxima que o veículo consegue chegar no limitador, e no controlador de velocidade você consegue programar que o veículo vai andar a 120 km por hora, por exemplo, e vai ficar nessa velocidade até que você freie ou precise modificar a ação ou desligar a função. São funções muito básicas para a qualidade do veículo, para o preço dele, e mesmo porque ele também não é dos mais econômicos. Então, se ele primava por economia, por ser um carro nesta categoria, um híbrido, a maior vantagem aqui, no caso, para mim, é a questão de você não, pelo menos numa cidade como São Paulo, ter uma isenção maior do IPVA e também ter a isenção completa do rodízio. Então, veículos híbridos e elétricos em São Paulo não precisam cumprir o rodízio veicular, que, para quem não sabe, de acordo com o final de placa, aqui em São Paulo tem um dia na semana que você não pode sair com o veículo das 8 da manhã até as 10 e das 5 da tarde até as 8 da noite. É uma restrição para que você não rode com seu veículo. É uma questão que dizem ser ambiental, quando na verdade é mais um controle de trânsito mesmo. Alguns detalhezinhos também que eu acredito que poderia ser melhor pela qualidade do carro é que o revestimento dele interno ou é de plástico ou é de couro aqui, com revestimento mais macio. Embora sejam materiais de alta qualidade, aqui não tem nenhum detalhe em metal, nenhum detalhe em um material mais nobre.
E até o painel de instrumentos também é um painel de instrumentos com um computador de bordo muito simples. É o mesmo da linha Corolla de 2014. Ele tem aqui do lado esquerdo, a única diferença assim no caso é que do lado esquerdo, depende do modo que você escolha aqui de dirigibilidade do carro, ele muda o layout. Ou ele vai aparecer as funções de que o veículo está em carga, está andando no modo Eco ou no modo Power, de acordo com o ponteiro que sobe aqui para te mostrar em qual função você está trabalhando. Mas se você joga na função Sport, ele desativa, ele apaga essas informações e aparecem números para mostrar a rotação do motor. Nesse caso o motor a gasolina vai trabalhar mais, mas não vai trabalhar praticamente todo o tempo. Então é o único momento que ele dá um pouquinho mais de tecnologia. Fora isso, aqui é um painel simplão com um computador de bordo de Corolla antigo, com um visual bastante simples, que na minha opinião poderia ser bem melhor, muito mais evoluído para a categoria de carro que era. Mas não se esqueça que mais detalhes, uma avaliação completinha, mostrando item por item, dos itens de série do Lexus NX300H, você vai ver na página da revista Car Stereo Tech. O link vai ficar na descrição e aqui no card ao lado. Eu aprendi, ó, o card aqui, ó. Avaliação completa. Então é isso, pessoal, eu espero que você tenha gostado da nossa avaliação. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, pode dar dislike também, não tem nenhum problema. Só comenta o que você gostou do vídeo, o que você não gostou, o que você gostaria que a gente fizesse em novas avaliações, para que o vídeo fique sempre mais agradável, sempre fique mais informativo. E também, se eu não falei de alguma coisa aqui da avaliação do carro que você queira saber, pode mandar no campo de perguntas aqui que eu respondo sem nenhum problema. O que tiver ao meu alcance eu respondo. O que eu não conseguir responder, vou entrar em contato com a Toyota, com a Lexus, para informar vocês da melhor maneira possível. E também não deixe de se inscrever no canal. Cada nova inscrição, cada novo inscrito no canal propicia que a gente amplie o nosso campo de avaliações até com novas montadoras. Esse foi o primeiro Lexus do canal e quem sabe nas próximas avaliações eu não consiga trazer um Land Rover, não possa trazer um BMW, um Audi, um Porsche, como eu já avaliei anteriormente em outros trabalhos, tá bom? Espero que você tenha gostado. Passe para os seus amigos, deixe no comentário também qual carro que você gostaria que eu avaliasse. E deixe no comentário também qual carro você gostaria que eu avaliasse. É só você deixar, pode ser novo, pode ser usado, não tem problema, eu vou correr atrás e vou tentar atender o seu pedido, tá bom? Aqui não é McDonald's, mas a gente corre atrás para atender pedido de cliente. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, vejo vocês na próxima avaliação. Valeu!